Lillard. This is for the win. Salve, salve, ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou hoje aqui apresentando mais um podcast especial da série de podcasts que nós estamos produzindo sobre a Copa do Mundo. Hoje nós iremos falar um pouco do título do Brasil em 1959 e eu estou acompanhado aqui de Hugo Alves. Fala galera, fala Buras, é sempre um prazer estar aqui no For The Win. E de um convidado mais que ilustre aqui, o Luiz Gomes, do Mundo Basquete. Fala galera, obrigado pelo ilustre aí, nem tão ilustre assim, mas prazer estar aqui para gravar com vocês. Bom, muito obrigado aí a todos que estão participando, então vamos começar já. Em 1959 foi disputada a terceira edição da Copa do Mundo de Basquete da FIBA. O torneio foi disputado no Chile e contou com 13 times, sendo o formato da competição com um primeiro round com 3 grupos de 4, no qual os dois primeiros de cada grupo se classificavam e depois se juntavam ao Chile na segunda fase, totalizando 7 times e todos jogavam contra todos. O que vocês têm para falar sobre essa competição? Cara, meu primeiro destaque é como a FIBA faz torneios com formatos bizarros desde os primórdios do basquete, né? Hoje em dia o formato é bizarro e antigamente ainda era bizarro. Cara, só para falar assim, esse campeonato aí, na verdade, era para ele ser realizado em 58, né? Não em 59. Só que o que aconteceu? O Chile não conseguiu construir os ginásios, na época, deixar todos os ginásios prontos em 58, então foi adiado para 59. E mesmo assim, o ginásio principal, que sediaria aí o heptagonal final, né? Que seriam os 6 da primeira fase mais o Chile, que era o país sede, tinha um plano de construir um super ginásio para a época em Santiago, né? Para sediar essa parte final da competição, só que ele também não ficou pronto. Daí acabaram usando o estádio lá, o Estádio Nacional, que é o que tem até hoje lá no Chile. Fizeram uma gambiarra lá, um bem bolado na época lá, e construíram ali uma quadra coberta, tudo para se jogar lá. Bom, e aí na primeira fase o Brasil não pegou um grupo fácil, né? Nessa primeira fase aí tinham grandes seleções como Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Filipinas, Porto Rico e Bulgária, o Brasil acabou pegando no seu grupo a União Soviética, o Canadá e o México. Mas até que se deu bem, não é mesmo? A questão dessa primeira fase vai muito do cenário geopolítico da época, né? A Guerra Fria influenciou diretamente nas competições, como influenciava em todas as competições e tudo que acontecia na época, digamos, né? Então o Brasil ele perde para a União Soviética, mas a União Soviética não se recusar a jogar contra Taiwan, na época era Formosa, né? Que dá ao Brasil a oportunidade de avançar. Assim, a União Soviética só perdeu nesse WO, de resto não perdeu para ninguém. E o Brasil perde justamente para a União Soviética, mas consegue avançar assim mesmo. Não, peraí, só uma correção. O Brasil perdeu para a União Soviética na primeira fase. Daí do grupo do Brasil avançou o Brasil e a União Soviética, certo? Daí no hexagonal, não, né? Eram 7, né? Heptagonal final aí, o Brasil perde de novo para a União Soviética. E daí tem todo esse rolo aí, né? Porque Formosa tem aquele rolo lá de Taiwan, a China não reconhecer Taiwan e na época, que nem o Hugo mencionou aí, época do cenário geopolítico, né? Tanto a União Soviética quanto a Bulgária se recusam a enfrentar a Taiwan nesse heptagonal final. E o que acontece daí? Acho que a União Soviética, eu não sei se ela chega a ser eliminada da competição ou ela fica com o vice-campeonato. Agora não me recordo o que aconteceu, mas sei que tanto a União Soviética quanto a Bulgária acabaram perdendo o WO. Se você pegar os resultados lá do campeonato, está lá a Formosa contra a União Soviética, 2-0 o placar, né? E Formosa contra a Bulgária também. Então deu toda essa bagunça aí, né? Com a União Soviética e a Bulgária se recusando a entrar em quadro. E o Brasil, que não tinha nada a ver com isso, se aproveitou, né? Acabou. A única seleção que tinha derrotado o Brasil na competição era a União Soviética. E nessa parte final da competição, se somando com essa derrota da União Soviética, o Brasil terminou em primeiro lugar. Se você for olhar o site oficial da FIBA, ela coloca a Formosa em quarto no ranking final da competição e a União Soviética em sexto, por exemplo.
Então, porque acho que teve punição, né? No sim. WO, né? Eu acredito que no WO. Nem campeonato de Várzea, WO, o pessoal aceita bem, imagina no Mundial, né? Mesmo Mundial numa época remota aí, né? Os primeiros. Deu toda essa bagunça. Mas uma vez eu vi o Vladimir Marques, né? Que foi, acho que ele e o Amaury, né? Que eram os grandes símbolos dessa geração do Brasil aí. Ele falando, ele falou, a gente não teve culpa nenhuma, a gente foi lá pra jogar. Quem não jogou foi o outro time, né? O que a gente pode fazer? Não vai aceitar? E isso acabou beneficiando o Brasil, né? E a equipe do Chile, que acabou entrando só na fase final, né? Acabou tendo uma Uhum. campanha de 2 vitórias apenas e 4 derrotas e ficou em terceiro lugar. Enquanto isso, a União Soviética, que provavelmente seria a campeã, né? Porque com Uhum. certeza quase ganharia de Formosa, que na época era uma seleção bem mais fraca. Com certeza também ganharia, acabaria o torneio com 6 vitórias e o Brasil acabaria não sendo campeão. Mas não vamos ficar pensando no e se, não é mesmo? Fomos Não, campeões e foi justo. Uhum. Não, repetindo o que o Vladimir falou, o Brasil não tinha nada a ver com isso. E na Exatamente, até época, porque o Brasil jogava de uma forma muito inteligente para a época, e é uma seleção que em 58 já tinha sido campeã sul-americana, não era uma seleção qualquer. Teve suas dificuldades contra a União Soviética, mas era uma boa seleção também, não por menos conquistou vitória sobre os Estados Unidos, que querendo ou não é o país referência em basquete. Não, e assim, cara, o Brasil já era, que nem em 48 o Brasil tinha sido medalha de bronze na Olimpíada, certo? No Mundial passado, que foi em 54, o Brasil já tinha sediado, né, em 54, o Brasil tinha sido vice. Além dos títulos continentais, aí, Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos. Quer dizer, não era um time incipiente, né? Era uma seleção já que tinha ali um cartelzinho, né? Só lembrando assim, que os Estados Unidos, na época, ele priorizava totalmente a Olimpíada, certo? Esse aí foi o terceiro Mundial. E os Estados Unidos, assim, ele levava jogadores universitários, mas não levava nem a nata do basquete universitário. Geralmente eram times secundários ou até do nível menor. Tanto é se você pegar na Olimpíada de 60, a Olimpíada de 60 tinha jogadores que nem o Bill Russell, o Oscar Robertson e o Jerry Lucas, que depois se tornaram, né, estrelas no basquete profissional. E em 59 você não tem quase. Não tem nenhum jogador que chame atenção, assim, né? E até se você pegar alguns sites, eles falam que o time americano era formado por jogadores de basquete da Força Aérea. Quer dizer, os Estados Unidos não dava tanta importância pro Campeonato Mundial. Para eles o torneio principal, assim, o filé mignon do basquete internacional na época eram as Olimpíadas. Mas mesmo assim, eles não deixavam de ser um time forte, né? Porque naquela época ainda o basquete ainda não era um esporte desconhecido, mas também acho que não era um esporte tão globalizado como é hoje. e agora falando um pouco mais assim da campanha no geral, na primeira fase o Brasil estreou perdendo para a União Soviética, né? Aliás, estreou ganhando da seleção do Canadá, depois Isso. perdeu da União Soviética e na última rodada teve que enfrentar o México, né? Precisando de uma vitória. Isso. Daí ganhou, né? 78-50. Depois foi para a segunda fase, né? Daí onde ganhou de Formosa. Ganhou por vantagem até. Um jogo até tranquilo, né? Pelo menos pelo placar, 94-76. Passou pela Bulgária. Perdeu, encontrou a União Soviética de novo, perdeu, certo? Por 3 pontos, 66-63. Depois ganhou de Porto Rico. E no final, na última rodada, ganhou dos Estados Unidos. Isso. Mas assim, na primeira fase essa vitória contra o México foi um jogo assim que o técnico da época, né, que se chamava Canella, ele estava meio preocupado aí com como o Brasil ia se portar, né? Então ele chegou e falou: "Não, vamos decidir a partida logo pra gente já garantir a classificação nesse primeiro tempo". E aí no fim do primeiro tempo a gente ganhava por 50-30, né? E aí, né, no intervalo, né, com o Brasil praticamente já classificado, ele decidiu poupar os titulares e mesmo assim a gente ganha ainda por uma boa margem de 78-50. O Ah, interessante é que o Canela, é o Togo Canela Soares, né? Ele
o sobrenome diz muito sobre quem ele é, né? Ele é tio do Jô Soares, o comediante. Ele é muito inovador na forma de jogar basquete, né? Já naquela época ele apostava muito na velocidade. O time brasileiro não era um time a nível de competição com os Estados Unidos, no quesito força, digamos assim, né? E então ele apostava muito na velocidade no contra-ataque. O próprio Amaury diz isso em diversas entrevistas dele, que não os times perdiam muito pro Brasil na velocidade, na transição, né? Defesa-ataque. Então, ele é um treinador muito inovador nesse sentido. Até em 63 ele traz outro ponto que a gente vai discutir em outro podcast, mas o Canella é crucial nessa conquista do Brasil. E assim, curiosidade também, o Canella, ele foi técnico de futebol também, né? Não era só, ele transitava entre o basquete e o futebol, então era um cara, tem muita, diz assim, um cara multidisciplinar, né? Então, ele foi o cara que nem você falou mesmo, ele revolucionou o basquete brasileiro, né? Que antes era baseado mais em passes, né? Troca de passes lentos, enquanto quando ele assumiu, ele inova, né? Principalmente, que nem você falou aí, a parte de velocidade, contra-ataque. O Brasil não era um time muito alto, mas era muito rápido. Sim, Não o só Canella. de basquete, futebol, ele também foi treinador de polo aquático, cara. Um cara muito Ele pula. versátil. Ele é. E quanto ao Canella, ele na época era considerado assim um dos treinadores mais táticos assim, né? Porque tinha até uma fama de ser um cara meio brigão e afins, mas ele era assim um cara que era obcecado pela tática. Talvez na época em que ainda não fosse algo tão assim desenvolvido, principalmente aqui no Brasil, ele era um cara muito inovador por conta disso, né? Não, sim, sim. E diz que e também pela disciplina, né, cara? Ele era um cara muito enérgico, né? É, tem até uma história do Vlamir. Agora eu não lembro quando foi, se foi nesse Mundial de 59 de 63, que o primeiro filho do Vlamir Marques ia nascer, certo? E não era no Mundial, era um período pré-mundial, assim, um período o pessoal tava de preparação. E ele não liberou o Vlamir para ver o nascimento acompanhar o nascimento do primeiro filho, né? Ele falou, não, tem que estar aqui, treinar, se concentrar, tal. Então ele era um cara muito rígido, assim, muito disciplinador, mas que muita gente fala que quando ele começa, quando ele assume acho que a última competição dele com a seleção foi em 1970 ou 74, agora eu não tô lembrado. Mas que ele, assim, com o basquete brasileiro, quando ele assumiu era um, quando ele saiu, foi completamente outro. E aí É na segunda justamente fase. é justamente nesse Mundial mesmo que o Vlamir foge e depois ele consegue ser reintegrado no elenco e é um dos É, principais jogadores para a conquista. isso, ele chegou a fugir, né? Ele chegou a fugir Ele foge, ele Ele foge pro foge. nascimento do filho dele. Exato, exato. Eu não lembrava, assim, essa história, só eu lembro que uma entrevista que eu vi dele num canal aí, mas não lembrava todos os detalhes, assim, da história. E o quinteto principal do Brasil era formado pelo Vlamir, né? Amaury Pazos, o Edson Bispo, o Algodão e o Valdemar Blatkauskas. Que é um quinteto assim. Só esses dois primeiros nomes, Vlamir Marques e Amaury Pazos, já são dois dos maiores da história do Brasil, né? Ah, com Só uma certeza, curiosidade, cara. assim, sobre o time do Brasil na época, cara, se você pegar, era um combinado Rio-São Paulo, né? Era só pessoal do Rio e pessoal de São Paulo. E assim, só para contextualizar, na época o Brasil não tinha uma competição nacional, ainda não existia um campeonato brasileiro de basquete, nem nada similar na época. E só uma outra curiosidade, o Valdemar Blatkauskas, ele morreu no acidente de 64 e ele dá o nome dele hoje, ele dá o nome ao ginásio de esporte municipal de Piracicaba, certo? Para quem não sabe, aí Piracicaba nessa época era uma cidade, uma tradição no basquete muito grande, né? Tinha o 15 de Piracicaba lá. Quando o Vlamir começou jogando lá. E era uma cidade assim com uma tradição, que eu falei, uma tradição de basquete gigantesca. Que começou com. Se você pegar os jogadores, os clubes, o pessoal era de São Paulo e Rio, mas mais especificamente das cidades, né? De cidade, capital de São Paulo mesmo, e da cidade do Rio. O único time que tinha um representante assim fora dessas duas cidades era o 15 de Piracicaba. Porque
era um time assim muito forte, né? Como eu falei, o Vlamir jogou lá. E na década de 50 teve origem, o basquete teve origem em Piracicaba por causa da Escola de Agronomia da USP, a Exalc, que é a sede lá em Piracicaba. Então vinha muita gente de fora estudar lá, acabaram montando um time de basquete que deu origem ao 15 de Piracicaba. Só uma curiosidade aí. E falando desses jogadores dessa época, essa geração é tão importante que o Togo Renan Soares é o nome dá nome ao complexo esportivo da Gávea, né, do Flamengo, e o próprio Vlamir dá nome ao ginásio do Corinthians, né? São jogadores que ficaram Exatamente. marcados na história do basquete e dos clubes também. Assim, eu considero esses 2 mundiais, acho que se pegar esses 2 mundiais, considerando só o basquete masculino, né? Esses 2 mundiais, as 3 medalhas olímpicas, aí o PAN de 87, os títulos mais importantes, cara. Aí, acho que os mundiais, né? Até porque o próprio nome diz, né? Campeonato Mundial, acho que uma prateleira um pouquinho mais alta de todos esses 2 títulos aí. E bom, como a gente já disse, né, o Brasil ele estreou na segunda fase contra a Formosa na época, né, que hoje em dia acho que é Taiwan, é isso? Isso, Taiwan, Taipei, cara, eu não sei como é que qual o nome correto que usa aí, mas essa mesmo, viu, Victor? Bom, e aí a gente estreou, né, no Chile estava extremamente gelado e o Edson Bispo, que era um dos titulares da equipe, que assim, era um dos jogadores fundamentais, acabou ficando gripado. E aí ele acabou ficando fora do jogo e entrou no lugar dele um Pecente, que era o sexto homem da equipe, mas que todo mundo acreditava que podia substituir muito bem ele. E aí no jogo a gente deu um show por conta da equipe de Formosa ser muito mais. Os jogadores serem muito mais baixos que os brasileiros, né? E no intervalo de vantagem já tava com mais de 20 pontos. E o nosso técnico Canella decidiu de novo dar uma poupada nos principais jogadores. Da mesma forma, a gente ganhou e estreia na segunda fase com vitória. 94-76 e 22 pontos de Amauri e 21 do Vlamir Marques. Essa dupla aí realmente era fenomenal. E aí a gente teve também o segundo jogo, né? Contra os búlgaros. A seleção da Bulgária na época era boa, Luiz? Cara, a Bulgária, olha, te falar, viu, cara, assim, como a Bulgária e a União Soviética eram as 2 únicas seleções europeias, né, que estavam participando. E até porque, na época, era uma época de pós-guerra ainda, né, cara, assim, a Europa ainda estava em processo de reconstrução. E aquele negócio, né, a Bulgária, ela fazia parte da cortina de ferro ali e ela é impulsionada, né, pelo o regime comunista ali, né, cara? Era um regime que apostava muito em esporte como propaganda do regime, mas ela era uma seleção, acho que acho que pra época, assim, em termos de Europa, podia ser considerada forte, né, cara? Porque não tinha a União Soviética era a grande força, sem dúvida, e a Iugoslávia ainda não tinha aparecido, né? Que depois seria a grande protagonista dos mundiais aí. Mas era uma seleção, assim, competitiva, eu acho, viu, cara? É, mas na época eles acabaram apostando nesse jogo contra o Brasil e na violência. Eles deram diversos encontrões, cotoveladas e a seleção brasileira estava tentando ganhar na bola mesmo. E conseguiu. Foi pro intervalo com uma vantagem de 30-28, né? E no segundo tempo, o Edson Bispo, no dia, ele já tinha se recuperado da gripe, estava jogando muito bem. E inspirado, ele foi o cestinha da partida, fazendo 17 pontos. O Brasil ganhou, né? Muito por conta de ter mais técnica, assim, que essa seleção da Bulgária, aliás, da Bulgária, por 62-53, mas teve alguns problemas no fim do jogo ali com as faltas, mas no fim deu tudo certo. É que esse mundial, assim, nessa época, assim, é, você pegar, só acho que assim, a Formosa tá participando e chegar numa fase aguda, como eu posso falar assim, cara, ainda o mundial tava engateando, né? Então os sistemas de classificação não eram assim digamos assim, um sistema rígido como é hoje, né? Pra você ter uma ideia aí nesse campeonato aí, a gente teve assim, não tinha um africano, não tinha ninguém da Oceania. E nessa época, cara, os únicos continentes que campeonatos europeus
América do Sul, cara. E então, como que era o sistema de classificação? Era dois da Europa, três das Américas, o campeão olímpico, geralmente era os Estados Unidos, o país sede, que era o Chile, e teve acho que 6 convites, cara. Então, assim, pelo contexto da época, quem tinha condição de viajar, ia, né? Então, a gente vai discutir em outros podcasts aí do 63, você vai ver que tem até umas seleções que hoje são até, você falar que elas participaram do Mundial, isso é até estranho, né? Mas, valeu pelo Brasil. Isso aí. E aí, na terceira partida dessa fase, o Brasil foi enfrentar a única seleção que tinha batido a gente na primeira fase, a União Soviética. E o Edson Bispo, de novo, estava com um problema. Ele teve uma febre, mas mesmo assim ele decidiu jogar. Mas não foi o Edson Bispo que a gente esperava, né? E na frente de 20 mil pessoas, a União Soviética começou jogando muito melhor, apesar de todo o apoio da torcida brasileira, né? E aí, por conta do o Edson Bispo não estar jogando a sua melhor fase, ele não conseguia conter os avanços do russo na época, que era o Zubkov, que era o principal jogador da União Soviética. Mesmo assim, o Brasil ele emplacou uma reação assim mágica no fim do primeiro tempo e foi ganhando por 31-30. Mas aí, depois do intervalo, voltamos a ter problemas. A União Soviética apertou na defesa, ganhou muitos rebotes e ganhou o comando do jogo ali. E por conta dessa marcação forte, o Brasil acabava tendo muitos lances livres. Mas no dia nós estávamos muito mal nesse quesito e acabamos perdendo de 66 a 63. O Zubkov, né, que era o principal jogador da seleção da União Soviética, terminou o jogo com 14 pontos. E mesmo a gente tendo uma atuação muito boa do Amauri com 24 pontos, a gente acabou perdendo, infelizmente. Mas E, aí, perdão interromper, destaque para os placares apertados, independente dos adversários, os placares são sempre próximos ali. isso mesmo. E aí, depois dessa derrota, a gente foi enfrentar Porto Rico, né? Uma equipe que nos últimos tempos aí tem se fortalecido, mas na época eles acabaram levando uma surra. O Brasil acabou ganhando essa partida aí da seleção de Porto Rico por 99-71. O Vladimir Marques fez 21 pontos, Pecente fez 13 e o Amauri fez 10. Foi uma pontuação bem dividida assim, né? Mas mais uma vitória aí, o Brasil ia se encaminhando bem, talvez aí pro título na época, né? Né? Porque daí, quando a União Soviética se recusou a entrar em quadro, depois a Bulgária também, gerou. Se recusou a entrar em quadro contra Formosa, né? Porque a China não reconhecia Formosa e a China, por ser uma aliada do bloco soviético na época, causou essa reação na União Soviética, né? Então ela se recusou. Ela foi punida com WO, né? Uma derrota por 2-0. E abriu. Daí acho que abria espaço para o Brasil mesmo, porque daí o Brasil fica dependendo só dele. Ia pegar os Estados Unidos e depois ia última rodada contra o Chile. Mas antes desse duelo decisivo contra o Chile, a gente enfrentou os Estados Unidos, né? Que na época, Exato. óbvio, eram os mais temidos, sempre foram, acho, e a gente acabou ganhando e pôs a mão na taça nessa vitória, né? Foi uma vitória até tranquila contra os americanos, 81-67. O que você tem pra falar desse jogo aí, Luiz? Cara, então, os Estados Unidos, assim, que nem eu falei, os Estados Unidos ele não era. Apesar de serem os mais temidos, o Mundial eles não eram. Eles não tratavam o Mundial como uma coisa prioritária, né? O Campeonato Mundial. Como eu falei, algumas fontes tratam que o time americano era formado por jogadores da aeronáutica, né? Pra vocês terem uma ideia. Bom, no jogo contra os Estados Unidos, né, o Brasil começou perdendo, mas aí o Canela pediu um tempo, deu umas instruções e a gente acabou assim reagindo muito bem. Fomos pro intervalo com um apertado 40-37, né? E daí voltamos do intervalo. Os 10 primeiros minutos ali do segundo tempo, né, foram mais equilibrados, mas depois a gente deslanchou. E mesmo assim, quando a gente deslanchou, a gente ainda começou a perder diversos jogadores importantes, como o Amaury Pazos, o Algodão, o Edson Bispo e o Pecente. Mas isso não foi o suficiente, não. O Vladimir Marques decidiu pôr
pôr o jogo nas costas, né? E com 26 pontos a gente acabou ganhando por um placar até tranquilo, 81-67 contra os americanos. E aí depois, só o último jogo contra o Chile lá, uma vitória tranquila de 73-49 e nós nos sagramos campeões. E é importante ressaltar até um comentário que o Jô Soares faz quando ele fala sobre essas conquistas de Mundial, que o Brasil vivia um ambiente muito de pátria de chuteiras, é até hoje isso. Em 58 foi campeão mundial. E em 59, com a conquista do Mundial de Basquete, o Amaury e o Vlamir, por exemplo, eles ficaram no mesmo nível dos grandes jogadores de futebol. O reconhecimento foi grande, óbvio que mais em 63, por ter sido aqui no Rio de Janeiro, mas 59 também deu a seleção foi reconhecida, teve esse coroamento da boa campanha que eles fizeram. Óbvio que não no mesmo nível do futebol. Falar que o Amaury teve o reconhecimento do Pelé é brincadeira. Mas é importante que a sociedade da época reconheceu, da sua maneira, a conquista. Hoje em dia a gente não reconhece tanto, infelizmente, mas antigamente foi muito reconhecido. Isso é importante ressaltar. E assim, acho que foi um período de, como é que fala, porque antes do título do futebol de 58, muitos comentavam daquele, como é que fala, a síndrome de vira-lata do Brasil, né, do brasileiro, né, que a gente parecia que a gente se sentia inferior aos outros, né, ao europeu, ao americano, nessa parte de esportes. E assim, ganhou em 58 futebol, ganhou em 59 basquete. E só uma curiosidade, assim, acho que o Brasil foi o país que passou mais tempo sendo campeão de futebol e basquete ao mesmo tempo, campeão mundial, né? Acho que o único país que conseguiu essa façanha de ser campeão ao mesmo tempo ser campeão mundial de basquete e futebol, que são os dois esportes mais populares do mundo aí, foi a Espanha, mas e mesmo assim por um breve período de tempo, acho que menos de 3 meses. Né? A Espanha foi campeã mundial de basquete em 2006, daí ganhou a Copa de 2010, depois teve o Mundial de Basquete 2, 3 meses depois ali da Copa, daí os Estados Unidos ganhou, a Espanha só teve esse breve período, mas é uma curiosidade legal para o Brasil, né? O país que mais tempo ficou simultaneamente sendo campeão de basquete e futebol no planeta. Isso aí, né? A gente ganhou em 58 o título do futebol, 59 do basquete, de novo 62 no futebol e 63 no basquete. São 5 anos aí, né? Que, É, aliás, 4 anos entre 59 e 63 que nós conseguimos esses títulos. E Realmente impressionante. isso a nível só foi mundial, né? perder. Porque ainda tem o título sul-americano de 58 que também já entra na conta. Não, sim, mas assim, a gente só foi perder assim, esse status aí, né, em 67 só, né? Quando teve o Mundial do Uruguai de basquete. E o Brasil não ganhou, né? Mas até 67 o Brasil era campeão mundial de basquete. Ah, não, desculpa. 66, né? A gente perdeu em 66, a gente perdeu a Copa da Inglaterra no futebol. Mas até 66, o Brasil, 58 a 66, por 8 anos aí, o Brasil foi campeão mundial de futebol e basquete. Realmente um feito impressionante aqui de nosso país, né? Torcer para que esses dias voltem. Era até, acho que um momento, assim, época que o Brasil estava tentando se firmar no mundo, né? Na época do pós-guerra, assim. O Brasil estava passando por industrialização, crescimento, expansão. Aí, então, acho que foi muito importante para a autoestima, né, nacional, esses títulos aí. E pedir para os tempos bons voltarem tanto no futebol quanto no basquete, né? O Brasil tá precisando. Ah, sim, claro. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Bom, acho que por hoje no nosso episódio é só isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da história, né, desse primeiro título mundial de basquete do Brasil, do ano de 1959. E foi um prazer estar aqui com você, Hugo Alves. Valeu, Buras. É sempre um prazer estar aqui com vocês e ainda mais falando sobre o Brasil. E muito obrigado ao Luiz Gomes. Sigam lá a página dele no Twitter Mundo Basquete, que é um conteúdo excelente. Falou, moçada. Valeu. Até a próxima aí. E eu sou o Vitor Buratini. Muito obrigado por ter ouvido For the Win, podcast For the Win, e até a próxima. Tchau, tchau.